Tá bem, certo. então. Então, boa tarde a todos, todas e todes. Com bastante alegria e entusiasmo que a gente, então, hoje inicia o primeiro de uma série de encontros sobre doenças
paciente foi em 1986, ele ainda foi internado lá. Não foi bem uma internação compulsória, mas ele foi internado no Hospital Colônia Itapuã, que era o nosso antigo leprosário. Hoje ele, inclusive, não existe mais. Aqui é só para mostrar um pouquinho das questões de indicadores epidemiológicos, para a gente entender assim, do que eu estou falando, aonde eu estou falando. Né? A hanseníase no mundo, ela na situação de 2021, ela teve 140 mil casos. O Brasil, ele foi responsável desses 140 mil casos por 18 mil casos, e eu estou falando em 2021. Eu vou fazer uma comparação com 23 para a gente ver que a ideia, a doença, ela permanece no nosso meio. Desses 18.318 casos que o Brasil teve nesse ano, a nossa contribuição de casos novos, e aqui eu estou falando de casos novos, ou seja, uma recidiva não entra, um abandono não entra de novo, então eu estou falando em torno de 80% a 85% dos casos novos, que são os casos que acontecem naquele ano. Só para ter uma ideia, a gente está falando do período pós-pandêmico, né, saindo ali daquele período ainda nele, e aqui a gente já está em 2023, onde no mundo há um aumento há um crescimento de casos novos, e comparado a 2022, 5% desses casos a mais. E o Brasil, a Índia, o Brasil e a Indonésia, elas relatam mais de 10 mil casos novos por ano. E isso representa quase 80% dos casos novos por ano no mundo. O Brasil é o segundo em números de casos novos das Américas, e no mundo ele só perde para a Índia. Aliás, nas Américas ele é o primeiro, né? Mas o Rio Grande do Sul, a contribuição permanece sempre baixa. No ano de 2023 foram 71 casos. Nós trabalhamos geralmente com dados atrasados, assim, 2 anos, parece estranho, porque os dados que são consolidados. Tu espera 1 ano e meio para consolidar os dados. A gente já deve ter dados, não tem boletim ainda, mas a gente já tem os dados consolidados de 2024, só que não saiu o boletim. O último boletim que saiu foi no início do ano. Deve sair agora, em dezembro ou janeiro. Vou falar um pouquinho da etiologia da hanseníase. No passado, quando ela foi identificada, era considerado que o M. lepre era uma doença de uma micobactéria única. Hoje, a partir de 2008, já se fala em um complexo, que é o Mycobacterium leprae e o Mycobacterium lepromatoses. São idênticos as características, as ações, o lepromatose é mais agressivo, mas o modo de transmissão, todas as outras questões que não o DNA são idênticas. Então, a diferença realmente está se tu fizer um DNA para ver. Esse segundo componente do complexo, que é o Mycobacterium lepromatose, ele é uma doença que acontece muito no México, nos estados lá é o que mais acontece. Nos outros países tem já relatos, mas de baixa quantidade. Não muda nada a conduta. A hanseníase é uma bactéria intracelular obrigatória. Então, quando tem a susceptibilidade para a doença, ela vai reduzir a capacidade dos macrófagos, criar a proteção imunológica, ou seja, ela inibe que o organismo se defenda do bacilo. Essa dificuldade vai acabar levando os macrófagos, vão virar um refúgio, uma proteção para esse bacilo, e eles vão se multiplicando isso permite que a condução chegue até os nervos periféricos, onde a gente vai ter, por fim, o comprometimento da função nervosa. Quais são as características, então, do Mycobacterium M. lepre? Primeiro, ela é uma das
a única bactéria que não se consegue cultivar in vitro. E essa dificuldade, ela atrapalha a questão do diagnóstico, atrapalha as questões inclusive de pesquisa. Ela é uma micobactéria com ciclo de vida muito lento, a reprodução dela é em torno de 14 a 21 dias, em média. Alguns autores dão um pouquinho mais, outros menos, mas a ideia não baixa de 14. E ela tem uma outra característica, ela prefere temperaturas abaixo da corporal, né? Que daí essa temperatura favorece a colonização de pele e nervos periféricos. Ela gosta de uma temperatura em torno de 33 graus, comparado ao bacilo de Koch, que é o de tuberculose, que gosta de temperaturas mais altas, 37,5, para ele seria o ideal. Então, fatores de risco para desenvolver a doença. A gente precisa, eu sempre digo que a hanseníase não é querer adoecer. Não adianta tu querer adoecer de hanseníase. Tu tem que ter um fator de predisposição e tem que ter uma combinação para adoecer. A primeira delas é tu ter a predisposição à doença. E tem que ser não tratado. Tu tem que ter um paciente doente bacilífero não tratado, que tem contato prolongado com as outras pessoas, ou o inverso, né? As pessoas sadias com esse paciente não tratado têm um contato prolongado. Se tu tiver essa predisposição genética, vai adoecer. Se não tiver essa predisposição genética, não vai acontecer a doença, mesmo tendo contato prolongado, mesmo tendo o tempo com a pessoa doente não tratada. E aí, diante disso, a gente tem uma ideia de probabilidade de adoecer. Na população geral, é em torno de 10%. São as pessoas que vão nascer sem a proteção, a defesa natural para a doença. Quando tu tem um caso na família, aí a gente vai falar em chance, não quer dizer que vai ocorrer, mas a gente vai falar em chance. A chance de adoecer de um membro sadio é em torno de 2,9 vezes, 2 a 3 vezes a chance de adoecer. Quando tu tem um caso antigo na família, essa chance aumenta de desenvolver a doença até 5 vezes, né? Então, essa combinação de predisposição, tempo e doente bacilífero são as situações que mantêm a doença, inclusive, ativa no meio, na comunidade, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho agora de transmissão. As principais vias de transmissão. Eu estou falando aqui de transmissões reconhecidas pela maioria do meio científico. A gente sabe que existem alguns estudos que estão apresentando a doença como uma zoonose em chimpanzés, tatu 9 bandas, tem um artigo no Brasil, esquilos vermelhos na Europa. Então, mas eu vou falar basicamente o que a gente mais acontece aqui, e é o que é predominante no meio científico. A transmissão ocorre por gotículas, principalmente por vias respiratórias, liberada na fala, com tosse ou espirros, né? O que influencia isso? As relações sociais, contato próximo e prolongado com pacientes, bacilíferos, e a suscetibilidade que eu falei anteriormente. Então, a predisposição genética também ela vai influenciar a resposta imunológica e a capacidade de desenvolver a doença após exposição. Mesmo eu sendo predisposto a adoecer, tendo contato prolongado com o paciente não tratado, dependendo da minha imunidade, eu consigo desenvolver uma doença menos num polo mais tranquilo, ou um polo, a gente chama de polo positivo, ou num polo mais grave, e esse polo, ele acaba
que eu chego até não ter nenhum tipo de imunidade celular. Então, quando eu falo pacientes bacilíferos, eu estou falando de um grupo que não é todo doente de hanseníase. É uma das primeiras coisas que a gente se preocupa em desconstruir, é que se tu é doente de hanseníase, tu vai transmitir a doença. Tu pode transmitir, muitas vezes tu não vai transmitir. A gente tem fatores que favorecem a transmissão. Eu sempre falo que já ouvi de colegas, de outras pessoas, dos próprios doentes, né, ou acometidos pela hanseníase, que é uma doença de pobre. A hanseníase não é uma doença que só ocorre em pobres. Ela, como qualquer outra doença infecto-contagiosa negligenciada, ela normalmente é a doença que acomete as pessoas com menor poder aquisitivo, com mais vulnerabilidades, porque é uma característica, porque tu vive mais em grupo, tu está mais próximo dos seus, então isso ajuda. Então, ambientes com aglomeração favorecem. A situação de risco, as condições insalubres, falta de acesso à saúde, o saneamento, a baixa renda aumentam essa chance de transmitir. A desnutrição é um fator importante que acaba mexendo com a tua imunidade, acaba tornando possível a infecção. E o preconceito e estigma, que ele também é um fator que favorece a transmissão, porque atrasa o diagnóstico no tempo certo, ele dificulta, principalmente para as pessoas de classe mais humilde, pessoas pardas ou pretas, e isso atrapalha o tratamento, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, e gera muito sofrimento psicológico. Eu costumo dizer que a doença de hanseníase, ser um doente de hanseníase, não é nada ruim para quem está perto, é ruim para a própria pessoa, porque ela vai ter que lidar com uma doença, com um tratamento que não é rápido. Além disso, ela vai ter que lidar com tudo que vem junto com isso, que é muito estigma, preconceito, inclusive da própria pessoa. Algumas pessoas, quando estão a gente está fechando o diagnóstico da doença, ela acaba desistindo de continuar porque ela tem medo do diagnóstico e o que vai levar. E é um turbilhão de coisas que acontecem na vida da pessoa. Então, as medidas que a gente pode usar preventivas. Eu considero o diagnóstico precoce a melhor maneira, a melhor ferramenta também, a mais barata, para fazer a medida preventiva de proteção para as incapacidades físicas e sequelas, né? Permitir que o tratamento inicie rapidamente, ele também vai cortar a cadeia de transmissão da doença. Realizar um tratamento com a poliquimioterapia, porque às vezes tu vai identificar o paciente hansênico e dar algum medicamento, acha que ele está em surto, que eu vou falar mais para frente, trata só o surto, não trata a infecção, tem que tratar a infecção. A gente também precisa, e esse é um espaço muito bom para isso, e que bom que acontece, né? Trabalhar com educação, promover também as condições sanitárias, né? Trabalhar com capacitação dos profissionais de saúde para poder perceber, pensar e identificar a doença. Também, quando é possível, tentar promover políticas públicas para garantir direitos básicos, que o paciente de hanseníase, ele acaba sendo atingido em todas as situações. Ele não é um paciente que consegue acessar um serviço qualquer, como outra pessoa, porque ele sofre com o diagnóstico. Se tu tem esse CID, quando tu entra no sistema para outras coisas, pode ser uma consulta simples, esse CID vai pesar e ele vai te atrasar o teu caminho na atenção básica e também na rede secundária e terciária. Então, eu vou fazer uma revisãozinha aqui, eu vou continuar falando, mas essa paradinha é só para a gente lembrar.
A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa crônica e ela afeta nervos e pele. Eu estou falando nervos e peles porque a hanseníase, a maior característica da hanseníase é uma lesão de pele insensível. Mas a hanseníase pode ocorrer em pacientes, e a gente está vendo cada vez mais isso, pacientes sem lesão de pele, só a questão neural. Então é importante lembrar disso, porque quando tu estiver na ponta, atendendo alguém e não tem lesão de pele, não é hanseníase. Não, talvez não seja, mas pode ser também, né? Ela tem essa transmissão por esse complexo, ela não sofre muita mutação, a hanseníase não tem muitas mutações, ela é uma doença que ela é lenta em tudo, né? Conhecer, o que é importante, conhecer e fazer prevenção eficaz ajuda a reduzir o estigma e melhora a qualidade de vida dos pacientes. Quando tu conhece a doença, tu sabe o que ela pode fazer, tu vai acabar certamente protegendo esse paciente de piores situações após o tratamento, com prevenção, conversas, orientações e autocuidado. Eu vou falar um pouquinho como se faz o diagnóstico de hanseníase. Vou começar pensando em hanseníase, né? Como é que a gente vai pensar? Vai pensar quando tu verificar, encontrar um paciente na unidade lá, que tem diminuição ou ausência de sensibilidade na pele, ou manchas avermelhadas ou claras na pele, nervos dolorosos espessados, dormência e formigamento nos pés, inchaço ou caroços e alteração de força nas mãos, pés ou pálpebras. Esse quadro, ele caracteriza as coisas mais que tu deve buscar primeiro, ou mais comum, talvez. Mas tem algumas outras coisas que ajudam também a gente entender a hanseníase. Ressecamento e sensação de areia nos olhos, queda ou perda de pelo nas pontas das sobrancelhas, a gente chama de madarose, o nariz entupido ou muito ressecado continuamente, né? Às vezes tem sensação de formigamento ou choque a pequenos traumas na pele, e existem algumas áreas que podem não ter pelos, e a questão do suor também, ela é diminuída ou ela é zero. E tu pode ter também diminuição, perda de força ou edema de mãos, pés, com cianose, né? E pápulas ou nódulos cutâneos sem sintomas surgiram de repente. O Ministério da Saúde, ele trabalha com uma definição de diagnóstico de caso novo de hanseníase, baseado essencialmente na questão clínica. E a maioria dos casos podem, sim, ser confirmados a nível de atenção primária da saúde. Para fazer um diagnóstico de hanseníase, não há uma necessidade específica de exames complementares ou exames de imagem de sangue ou biópsia, análise de pele, por exemplo. Para definir um caso novo, foi determinado a ONU propôs, o Ministério da Saúde já trabalha há muito tempo com essa ideia, e a combinação das três situações, elas são 97% certeza, ao longo do tempo se testou isso, que é um caso de hanseníase. Então, se tu tem lesão de pele ou lesões com alteração de sensibilidade térmica, dolorosa ou tátil, espessamento de nervo periférico associado a alterações sensitivas ou motoras, ou autonômicas, ou todas juntas, combinação, e a baciloscopia, que é um esfregaço intradérmico positiva, é hanseníase, né? Você pode fazer um diagnóstico combinando os três critérios, a gente chama de critérios cardinais, ou um critério. É possível fazer o diagnóstico a partir disso.
como a gente faz para chegar a esses elementos que te sustentam um diagnóstico, né? Primeiro, um exame físico geral, a gente chama ou exame dermatoneurológico, né, onde vai se ver o paciente num todo, se despir ele, testar as lesões de pele, verificar se há alguma alteração, se há alguma alteração em nervos periféricos. Importante a história epidemiológica, porque lembrem, eu falei lá atrás que tem uma questão genética. Então, essa questão genética, a gente tem que ver o histórico epidemiológico, se ele teve alguém doente na família, se ele vem de uma região onde uma região é mais endêmica, ou um bairro endêmico. Aqui no estado a gente fala de bairros, porque regiões a gente não é endêmico. Mas a gente complementa muitas vezes os exames nossos, o diagnóstico se complementa com a avaliação neurológica simplificada. Exames laboratoriais, pode ser histopatologia, baciloscopia, a gente usa biópsia de pele, existe uma indicação também de nervo periférico sensitivo, mas no estado a gente não tem ainda um caminho que leve a fazer isso. Exames eletrofisiológicos, tem o PGL-1, que é um teste que eu vou falar lá no fim, que ele não ajuda no diagnóstico, mas ele ajuda em outras situações. E existem os exames moleculares, só que eles estão restritos na rede pública. Então, você fez o diagnóstico de hanseníase, agora a gente tem que classificar. A OMS, ela nunca determina as ações de saúde para um governo, ela só propõe. Baseado em estudos, ela traz a proposta. Ela propôs, a partir de 1982, uma classificação da hanseníase em paucibacilares e multibacilares. Por quê? Até 1982, a hanseníase não tinha cura. Era uma doença, ao fazer o diagnóstico, essa pessoa portadora de hanseníase, ela viveria com o diagnóstico de doente de hanseníase a vida inteira. A partir de 82, a OMS fez a gente já vinha com os estudos desde 1960, mas a OMS, em 82, ela resolveu implementar a polioquimioterapia, e a partir daí ela entendeu que podia dar alta para as pessoas, porque ela entendeu que aquele tratamento ele tinha um resultado esperado que matava o bacilo. O Brasil acompanhou as recomendações, só que foi introduzido em 1992, porque esse período, essa distância de 10 anos, era um período que eles estavam discutindo para implementar, principalmente pelo uso da clofazimina, que é um medicamento que tem uma capacidade de impregnação na pele, deixa a pele mais escura, e isso, naquele período, se discutia se não era mais um problema para criar preconceito e estigma com relação à doença. A mesma coisa que eu mostrei lá atrás, sobre quem adoece, acontece com a questão a classificação por forma clínica. A gente classifica operacionalmente os pacientes, divide ele em 2 grupos para tratamento, que eu vou falar depois, e também, conforme a característica das lesões, se classifica em outro espectro, que é a gente chama de as formas clínicas da doença, da apresentação clínica da doença. A mesma coisa, teve contato com um paciente doente bacilífero sem tratamento, 90% das pessoas precisam do tempo, 90% das pessoas não vão adoecer, mas aquelas que vão adoecer, elas vão fazer, eu estou usando uma classificação aqui mais simplificada, que a gente chama de classificação de Madrid. Quem faz pesquisa e trabalha com hanseníase sabe que a classificação para pesquisa é outra, a gente usa de Joplin, que divide a forma intermediária, que seria de Morphin, em mais 3 subclasses. Bom, aqui a pessoa vai adoecer
a primeira vai acabar adoecendo forma indeterminada, a gente chama. Essa forma indeterminada é uma lesãozinha de mancha geralmente única. Mesmo tu tendo a predisposição para a doença, ainda tu tem alguma capacidade imunológica, e se tu tá com a tua imunidade tranquila, tu ainda consegue cura espontânea. Até alguns pesquisadores consideram que 75% das pessoas conseguem essa cura espontânea. Mas, quando tu não tem essa cura espontânea, a tua imunidade, eu falei lá, lembrem disso, a imunidade é também importante, porque o fator genético e a imunidade são os dois determinantes que vão te guiar para um tratamento mais tranquilo ou um tratamento com mais problemas, com mais dificuldades. Quando tu tem uma imunidade que é competente, não tão competente para não te deixar, tu vai migrar para um polo mais leve, menos agressivo, que é o polo tuberculose. Entretanto, se tu tem uma defesa totalmente incompetente, às vezes tu nem tem imunidade, a imunidade celular, tu só tem a humoral, tu vai migrar para o polo vichoviano. Depois eu vou mostrar as diferenças ali. E, às vezes, a tua imunidade ela é uma imunidade que funciona bem um pouco, outras vezes não funciona muito bem, então tu vai ficar num polo intermediário, que a gente chama de forma dimorfa. Esse polo é o polo que mais machuca as pessoas, assim, no sentido de que ele dá, a gente chama de surto reacional, ele tem, além da hanseníase, tem que fazer outra suplementação de proteção com outros medicamentos, e geram vários transtornos e pode levar a incapacidades. E ele incapacita ao longo do tratamento ou pós-tratamento, muitas vezes por alguns períodos para trabalho, né? Aqui é só para mostrar as manifestações da hanseníase, eu vou dar uma aceleradinha. A primeira forma clínica, que é a indeterminada, são lesõezinhas aparentemente branca, parece... A hanseníase é um imitador de doença, né? Então ela pode às vezes pode parecer um fungo. Tu está tratando um fungo há vários meses ou anos e é hanseníase. Normalmente, se deixar muito tempo, ela vai evoluir ou involuir e curar, né? E ela geralmente é uma, duas lesões, né? É uma placa hipopigmentada, né? E as bordas não são bem definidas. Esse é o polo paucibacilar. Ainda no polo paucibacilar, a gente tem a hanseníase tuberculose. Aqui a gente já vê diferente, ela já está, o próprio organismo está tentando criar uma barreira, faz essas placas aqui, anular, se confunde às vezes com granuloma anular, ele costuma criar uma barreira tentando deixar o bacilo ali sem que ele migre para outros locais do corpo. Essas são as duas formas clínicas paucibacilar que a gente classifica. Essa é a hanseníase dimorfa que eu comentei antes. A hanseníase dimorfa, ela é um combinado, é tipo um combo. Como tu tem essa defesa, essa imunidade oscilante, tu pode ter lesões muito parecidas com características tuberculoide, ou tu pode ter lesões com mais características do vichoviano. Ele pode ter, em algum momento, muitas lesões e sempre bastante lesões, né? Muitas lesões do polo tuberculoide, e aí está sugerindo que vai ser um tratamento mais tranquilo. E, ao contrário, tem muitas lesões sugerindo um polo vichoviano, tem que se preparar, tem que cuidar bem desse paciente, tem que olhar bem ele, fazer uma proteção maior, às vezes, principalmente falando em autocuidado, porque ele tem chance de fazer o surto reacional e do surto reacional fazer incapacidades físicas.
A gente tem a hanseníase vichoviana, que é a hanseníase onde a imunidade celular ela não existe para a doença para a hanseníase. E a imunidade humoral, ela vai tentar fazer a eliminação do bacilo, só que o bacilo está intracelular. E ela não vai conseguir, e a ação dela vai ser mais agressiva do que o próprio bacilo. Então, o bacilo vai lesando e a defesa vai também atrapalhando. Esses pacientes, eles chegam com incapacidades, aqui a gente vê as mãos, aqui ele já não tem mais as sobrancelhas, ausência de pelos, aqui está praticamente todo. O nariz já está meio se encaminhando, a gente pode ter queda, aba de nariz, aqui tem nódulos. Esses pacientes, eles não percebem a doença. Eles vão ter, vai acontecendo, como eles não têm defesa, eles não sentem dor, eles não sentem a ação, que o dimorfo sente muita dor, muito desconforto. Esses pacientes só vão sentir dor e desconforto se eles tiverem os eritemas nodosos hansenídeos, que daí a gente chama um outro momento, que é o surto ressonal. Eu vou falar agora um pouquinho da abordagem terapêutica, que eu vou dar uma aceleradinha aqui, é como a gente trata os pacientes. Esse tratamento é no Brasil e em qualquer parte do mundo, é um tratamento mundial. Serve para em qualquer lugar do mundo, se for doente, vai usar. Então, primeiro, ele tem que ser amplo, ambulatorial e com atenção integral ao paciente. A gente sempre tenta trabalhar a atenção integral ao paciente, buscando aquela tríade, né? Bem-estar físico, psicoemocional. Para já começar desde o início reduzindo o estigma. Eu falei de dois polos, né? Os polos bacilares multibacilares são, para simplificar, tu identificou 5 lesões, vai tratar o paciente pulso bacilar com 6 doses. Identificou mais 5 lesões, ou o paciente tem mais de um nervo acometido no exame, aquele exame que tu faz de palpação, esse paciente vai tratar com 12 doses. A gente tem um espaço aí, 6 doses em até 9 meses, 12 doses em até 18 meses, caso o paciente atrase, não venha, aconteça alguma coisa, ou tu tenha uma alteração hematológica que tu precisa intervir. Esse aqui, a partir de 2021, se juntou, a gente tinha 4, os pacientes pós-bacilar usavam só 2 drogas, a partir de 2021 se introduziu um tratamento igual para todos os pacientes pulso e multibacilar, usando 3 drogas, que são as drogas padrão, rifampicina, clofazimina e dapsona. A rifampicina é um bacterostático, ele mata o bacilo, a clofazimina e a dapsona são bactericidas, eles vão fazer a inibição para o crescimento de um ou outro célula, micobactério, que possa ser resistente principalmente a dapsona. Esse aqui é o PQT infantil. O PQT infantil, a diferença que ele tem, ele é reduzido. A gente usa assim, adulto, se ele tiver menos de 50 quilos até 30, ele vai tratar com PQT infantil. Criança, se tiver acima de 50 quilos, ela vai usar o PQT adulto. Se for menor de 30 quilos, tanto é difícil a gente ter, mas já tivemos. Um paciente adulto ou infantil, a gente tem que fazer dose quilo, que daí geralmente é 1 miligrama quilo, exceto a rifampicina, que é 2 miligramas quilos. O que mudou a partir de 2022, assim, a principal mudança, a gente teve introdução de exames moleculares, mas a principal mudança foi que a gente só faz um tratamento de 12 meses. No passado, quem conhece hanseníase sabe que os tratamentos se estendiam por 24, 36 meses, porque existia uma confusão entre doença e surto ressonal. Hoje não. Hoje a gente tem que fazer um monitoramento com biópsia para ver resistência medicamentosa, para ampliar o tratamento. E tem uns outros critérios que estão disponíveis nesse protocolo.
a hanseníase tem alguns efeitos adversos, né, que é importante a gente identificar dos medicamentos que a gente usa, principalmente para ajustar e garantir a segurança do paciente. Os efeitos mais comuns, a rifampicina, o que mais acontece é uma urina avermelhada, não impacta em nada o paciente. A hepatotoxicidade é uma coisa que a gente não vê mesmo. E a dapsona, a gente tem a anemia hemolítica, que é o fator mais comum. E aí a gente tem que intervir, porque isso é muito da questão do médico, né? Mas o paciente fica muito debilitado e ele sofre muito com isso. E a clofazimina, a pigmentação da pele. Então, o mais importante aqui é cuidar mesmo da questão da dapsona, a que é mais comum. Não quer dizer que as outras também não tenham outros comprometimentos, possam causar outros danos, né? E a gente sempre orienta, hanseníase não combina com gravidez. Então, a gente sempre orienta que toda vez, pelo uso de antibióticos, não só, né, da hanseníase, mas outros antibióticos, a gente lembra que tem que usar anticoncepcional, e quando estiver usando anticoncepcional, tem que usar algum método de barreira por 7 dias após a dose supervisionada pela rifampicina. Eu vou falar rapidinho aqui das reações, eu sei que estou estendido, né? As reações são os processos ou fenômenos inflamatórios agudos, né? Elas podem ocorrer antes, durante e depois do tratamento, e isso é bem complexo. Se for antes, tu fez o diagnóstico de hanseníase a partir do surto reacional, ou seja, o paciente adoeceu, ele ficou algum tempo e o organismo está tentando reorganizar, não conseguiu, e aí criou uma reação. As principais classificações da reação são tipo 1, a reação reversa, e o tipo 2, eritema nodoso rancênico. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês como são, porque a gente às vezes acaba fazendo diagnóstico a partir disso e às vezes passa desapercebido. A tipo 1 é o aumento desacerbado. Rapidamente, tu tem um aumento de todas as lesões, tem infiltrado, e tem dores, principalmente o lóbulo. Às vezes os lóbulos ficam assim, isso aqui é surto reacional. E as lesões, elas ficam em placas elevadas e em grande quantidade. E afeta nervos também. E aqui, esse afetar nervos é com dor ou espessamento. Essa é a reação tipo 1. Existe a reação tipo 2, que é o eritema nodoso rancênico. Um deles, são 6 tipos de eritema, mas o comum é o eritema nodoso rancênico, que é um nódulozinho, ele é flutuante, ele pode virar uma lesãozinha de pele, virar ferida, ele pode aumentar, tu começa com um e fazer vários. Ele pode ser em membros inferiores e em membros superiores. Eu não lembro de outra doença que tenha eritema nodoso em membros superiores. Então, se tu tem uma lesão, se tu tem um paciente que tem eritema nodoso em membros superiores, porque o eritema nodoso não é uma característica só da hanseníase, mas membros superiores, pensa sempre em hanseníase. Eu vou falar rapidamente dos exames complementares. Eu falei que a hanseníase não precisa de exames complementares, mas a hanseníase ela tem uma particularidade. Às vezes ela é muito fácil de diagnosticar e outras vezes é muito difícil. E às vezes fica no meio, mas assim, muito difícil, ou para te poder monitorar a doença, existem exames interessantes de se fazer. Um exame muito usado é o histopatológico. Muito usado não, é um exame que eles consideram, muitas das pessoas consideram um exame, seria o ouro, né, porque ele consegue, com a coloração diferente, ele consegue identificar, a partir de uma bacilo, né, tu consegue identificar a micobactéria. Aqui a gente vê esses conjuntos arroxados aqui, de cor roxa, são bacilos, numa biópsia de pele. A baciloscopia é o instrumento mais usado hoje em dia para a gente
tentar fazer diagnóstico. Eu só lembro que 60% das bacilos são negativas, porque quando o paciente tem pouco bacilo, isso aqui é 10 na menos 6, então tu precisa uma certa quantidade de bacilos no organismo para te poder localizar. Ela é feita de linfa, geralmente lóbulos e lóbulos de orelha e cotovelos, que são as regiões mais frias e que o bacilo gosta mais de acometer, né? O resto, a ultrassonografia, eletroneuro, testes moleculares e teste rápido, eles são usados como elementos para algumas dificuldades que a gente encontra, como o diagnóstico que sem lesão de pele, daí tu precisa, às vezes, a ultrassonografia de nervos vai colaborar, a eletroneuromiografia vai colaborar, porque os nervos mais acometidos da hanseníase são o ulnar, na parte superior, e o fibular, o fibular comum na parte, nos membros inferiores, né? Existe também a avaliação neurológica simplificada. Ela dá uma aula, para se tu for falar sobre ela, mas basicamente tu faz a avaliação dos nervos que são mais acometidos pela hanseníase, que é a da face, dos membros superiores, que é o radial, o mediano e ulnar, e o tibial e fibular. Isso aqui tem toda uma metodologia para fazer. Se tu botar a avaliação neurológica simplificada na internet, vocês vão encontrar. O restante, o PCR e a hibridação com sonda, eles são usados exclusivamente para fazer a hibridação. O LPA é feito só para teste de resistência medicamentosa dos pacientes que já fizeram tratamento, e tu, antes de reiniciar um novo tratamento, tu tem que submeter eles para esse teste. E o PCR está previsto no PCDT para o SUS somente para aqueles casos que tu avaliou o familiar e acha que ele está doente, já fez todos os outros movimentos, e aí tu tem que mandar para um serviço especializado para fazer um PCR, mas só pode ser usado em contatos, né, de pacientes adoecidos depois de 2019, se não me engano. E tem o teste rápido, que o teste rápido busca o PGL-1, que é um teste que todos esses testes vieram para trazer as questões assim de diagnóstico, inclusive precoce, mas nenhum teste tem uma sensibilidade boa, principalmente nos casos pós-bacilar. O PCR, que é um dos mais sensíveis, ele vai chegar a entre 35% e 45% só de sensibilidade. Isso ainda é ruim, né? Tu vai perder metade dos pacientes. Então, o teste rápido veio com essa ideia, mas ele não consegue, ele não é IgM-IgG, ele não consegue definir se tu está doente ou se tu teve exposição. Ele consegue dizer assim, tu esteve próximo de alguém doente. Agora, se tu vai adoecer ou não, a gente tem que acompanhar. Então, a gente usa no SUS só para avaliar contatos sadios de pacientes doentes, recém-diagnosticados, e para poder planejar se monitora esse paciente ano a ano ou se só orienta sinais e sintomas da doença. Então, a gente tem um acompanhamento rigoroso, e quando eu falo acompanhamento rigoroso, eu não falo de ser severo, não, mas assim, monitorar os pacientes regularmente, assegurar a eficácia do tratamento e prevenir complicações futuras, contribui para um bom resultado. Assim como usar os protocolos que tu tem disponível, é fundamental para a gente conseguir controle efetivo da doença. A gente vê no Brasil, inclusive as pessoas que colaboraram para construir esse protocolo, usando já coisas diferentes, e a gente não tem como ofertar isso, né? E manejar as complicações, intervenções adequadas, elas vão reduzir sequelas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Perceber, ficar atento e ouvir o paciente ajuda a tu ter um paciente melhor, com mais chance de não ter intercorrências graves, e se tiver intercorrências, a intervenção imediata vai fazer a diferença para esse usuário. Desculpa, eu acho que eu demorei demais, né? Me perdoem. É que falar de hanseníase
é um negócio, porque tem muito assunto, muitas maneiras de abordar, né? Eu tentei trazer esse, talvez até muito ampliado, né? Paulo, muito, muito obrigada. Eu acho que tu deu uma aula bem completa. Só vou pedir para te fechar um pouquinho o microfone, que está dando... Ok, desculpa. Não tem problema. A aula foi muito completa, né? Uma aula com bastante densidade, com bastante informações, que era justamente essa proposta, assim, esse material, né? Ele vai ficar disponível. E então, desde já te agradeço, assim, por trazer toda essa contribuição. E a gente tem ainda uns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação em relação ao que foi apresentado, pode abrir o microfone, né, e fazer a pergunta, ou se preferir, pode digitar aqui no chat que a gente faz a leitura da pergunta. Hanseníase é muita coisa, exatamente, gente, é uma doença que poderia ser erradicada, né, que sonho. Trabalhamos, né, nessa perspectiva da educação, da disseminação de informações, né. Sim. Eu acho que a gente vem desde 2000, a proposta de eliminação, erradicar eu acho que não, mas eliminação, essa proposta pela OMS, ela foi feita, que era para eliminação até 2000, se renovou para 2010, agora a gente já tem um trabalho para 2030, e o que a gente está vendo é que não se consegue, principalmente porque as pessoas, onde não se fala de hanseníase é onde tem hanseníase. Aqui no estado, ninguém consegue identificar, e a gente está identificando. Eu falei aqui que a gente tem 88 casos, só que desses 88 casos, em torno de 15 a 25% são pacientes já com sequelas, com um grau de capacidade visível. E isso, se a gente parar para pensar, eu tenho 88. Se eu tiver 25% desses pacientes, 25, em 4 anos eu tenho a mesma quantidade de pessoas que adoecem o ano, doentes incapacitadas. Então é um grau alto, né? Esse ano a gente está com 15,7, se eu não me engano. Então a gente, diagnóstico precoce, falar da hanseníase, mesmo num lugar onde seria insignificante, se a gente parar para pensar, né, 80 casos para uma população de 10 milhões, né, mesmo assim, os pacientes têm muito impacto e impacta o núcleo familiar todo, né. Com certeza, e é justamente esse o objetivo, né, da gente levantar essa discussão, produzir esse material. Relembramos, né, que esse material vai ficar disponível no canal do YouTube do Grupo de Pesquisa em Promoção da Saúde. A gente pretende também disponibilizar via o laboratório ECOS da UNB, então nacionalmente, mas especialmente aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente relembrar, falar sobre essa doença para que menos pessoas sejam acometidas, né, e que tenham suas vidas impactadas. Então, não sei se alguém tem alguma pergunta ainda. Não? Então, a gente já se encaminha para o encerramento. Mais uma vez, a gente agradece imensamente a tua participação, Paulo. Que alegria ter um sanitarista aqui conversando sobre hanseníase conosco. Foi brilhante a tua explanação, né, com muita consistência. E também agradecer as pessoas que participaram, que vieram aqui, né, assistir, prestigiar esse momento aí, também aprender um pouquinho mais sobre hanseníase. Então, reforçando, né, em seguida a gente vai disponibilizar o link no canal do YouTube e divulgaremos amplamente. Sei, Paulo, se tu queres fazer algumas palavras finais. Não, sim, eu agradeço muito a Luísa, a ti, Fernanda, pela oportunidade de poder falar sobre hanseníase e falar de um tema que eu conheci muitas pessoas que trabalharam com hanseníase e todos diziam, ou hanseníase é assim, ou tu é apaixonado por ela, ou tu desiste dela. Eu sou um apaixonado pela hanseníase, mas eu sou um apaixonado para levar essa fala, porque o que a gente precisa é falar. Quando a gente fala, a gente pensa. Se a gente não pensa, é porque a gente não falou.
Então, eu agradeço muito essa oportunidade e me coloco à disposição para, se precisarem mais algum outro momento, estou disponível. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Então, boa tarde, pessoal. Fiquem bem, fiquem em segurança. Obrigada pela participação.